E aí, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar o top 3. E apareceu um bicho aqui agora. Voltando ao assunto. Hoje vamos falar o top 3 melhores animes, na minha visão, nesse momento. Futuramente pode mudar essa lista, mas os melhores animes, na minha visão, agora é esse nessa lista. Tá preparado? Então vamos acompanhar essa lista maravilhosa, com vários animes muito emocionantes. Vamos lá? Nessa lista, basicamente, eu vou trazer a sinopse. Sinopse. Eu vou trazer o conceito do que é a obra e vou falar alguns detalhes que não são muito falados na mídia ou quando fazem uma lista de melhores animes, que eu gostei bastante e trouxe aqui pra vocês. Então tá preparado? Então vamos acompanhar agora. E no terceiro lugar, temos The Promised Neverland, essa maravilhosa obra, que no primeiro momento parece até um desenho infantil, uma animação infantil, porém, quando a gente percebe a verdadeira trama desse anime barra mangá, meus amigos, até adulto como eu, não gosto tanto assim de anime, mangá, filme, séries de suspense, pois pra mim demora muito e aquele clima pesado eu não gosto. Porém, nesse anime trouxe de uma forma tão diferente, mesmo assim, eu gosto mais de ação, não tem como, a ação pra mim é tudo. Pois, no primeiro momento a gente observa que eles viviam tipo em um asilo, asilo não, asilo é de velho. Eles viviam em um orfanato, com uma mãe muito carinhosa e vivia do bom e do melhor. Basicamente o dia deles era brincar, comer e fazer testes mentais diários, como crianças normais faziam, brincavam até demais, uma vida mega exemplar, dormia na hora certa. Porém aí vem a grande trama, em que a gente descobre que há a divisão do mundo em dois, entre os monstros e os humanos. E que essas crianças maravilhosas, na verdade, era uma fazenda de alta qualidade, ou seja, aqueles humanos eram gado. Meus amigos, e naquela cena em que os meninos descobriram, quando eles foram levar o ursinho de pelúcia dos meninos, que dos 6 aos 12 anos, eles saem do orfanato, eles arranjam os pais adotivos, porém, as outras crianças, com o passar do tempo, não recebem nenhuma carta, não sabem se eles estão bem, se estão vivos, se esqueceram dele. Nessa, quando um dos meninos, dos 6 aos 12 anos, essa menina dos 6 anos, ia ser levada para um portão, pois naquela fazenda tinha grades, e os meninos eram instruídos a não ultrapassar aquelas grades. E nessa só tinha um portão para que fizesse a saída, os translados, é tipo um translado num aeroporto. Só que essa menina que recebeu os pais adotivos, ia receber os pais adotivos, esqueceu seu ursinho de pelúcia. Nisso, 2 meninos do orfanato, sabendo que não poderia ir lá ao encontro dela, mesmo assim pegaram esse ursinho e foram entregar essa menina. Chegando lá, eles se dão de cara com monstros e fica aterrorizado. Que cena foda, que cena... Não pode xingar, velho, porque não tem outra palavra para falar desse momento, pois ali abre grandes chavões para a história. Os meninos, que eram gênios, pois aquelas fazendas eram de alta qualidade, eram os melhores gados de todos. Os 3 principais, Norman, Rai e Emma, era o gado de maior qualidade que já se passou em todas as fazendas. Aí por isso, né, também conseguiram escapar. Não vou dar spoiler não, Porém, quem acompanha a obra sabe que a obra é baseada em jogos mentais entre os personagens. Verdadeiramente um ringue de ideias, em que apenas um pode sair vencedor, os monstros ou as crianças. Meus amigos, imagine você com 6 anos tendo que bolar planos para fugir. 6 ou menos, bolar planos para fugir de uma fazenda, não sabendo o que há de estranho do outro lado da cerca, do outro lado, só sabendo que tem monstros lá te esperando para se alimentar de você. E mesmo sem socos ou jutsu, coisas que a gente está acostumado em shonens normais, mesmo assim não perde a qualidade, pois a gente vê o valor da amizade, vê outros valores diferentes de um shonen. The Promised Neverland originalmente foi escrita pelo... Eita, que é um nome complicado, deixa eu ler aqui. Por Kaio Shirai. Desculpa aí a pronúncia, como sempre pedir desculpa pelas pronúncias. Mas nome japonês, coreano. Então essa obra foi encadenada em 20 volumes e começou a ser distribuída pela Shonen Jump, a mesma produtora de Dragon Ball e de Naruto. Para você ver a discrepância desses dois para esse mangá, e que é recente, é de agosto de 2016. E que foi finalizada, o seu mangá foi finalizado, o anime está seguindo uma história diferente, cortando alguns arcos,
mas seguindo uma história diferente, mas parecendo com a mesma linha de pensamento. Foi terminado agora em 2020, junho de 2020, a parte do mangá. O anime continua. E que teve um fim meio controverso para os seus fãs. Eu não vou dar spoilers aqui não, mas vá lá acompanhar o mangá. Se você acompanhou, deixa aí nos comentários se você também achou meio controverso. Como Ema ficou, como os meninos ficaram. E se você não está acompanhando, creio que eu já criei alguma ligação emocional entre você e esse mangá. Pois para mim, nesse momento, é um dos melhores que estão aí. E esse anime foi ilustrado por Cloverworks, uma grande ilustradora do Japão. Então, esse foi meu top 3 melhor anime no momento. Um dia eu faço melhores animes, melhores mangás, com a opinião de vocês. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Pois minha visão pode ser completamente diferente da de vocês. Claro que vai ser. Todo mundo tem uma visão um pouco mais diferente. Alguns entravam aqui, outros não entram. E assim por diante. Então deixa aí nos comentários que eu vou analisar. Aqueles que tiverem mais coração, comentários, eu vou trazer uma lista dos melhores animes, mangás, dos companheiros daqui do canal. E no top 2. Eu já trouxe tantos vídeos falando de Naruto, dos seus ensinamentos, que claro que não poderia ficar de fora, né? Então, Naruto, eu vou dar uma breve explicação, pois a maioria das pessoas que acompanham os animes e mangás tá cansado de saber quem é Naruto Uzumaki. Então, Naruto Uzumaki é um jovem que procura incessantemente o seu reconhecimento e que tem um sonho de se tornar Hokage, o líder máximo da aldeia. Pois, depois que ele nasceu, ele recebeu a Kurama. Podemos se dizer que é um demônio que tem um poder excessivo e que foi selado dentro dele, assim ele recebendo todas as culpas do que a Kurama fez. Então vamos falar um pouco melhor desse anime, desse mangá por dentro, entender por dentro qual foi a ideia de Kishimoto para essa obra. A obra mais ou menos começou em agosto de 1990, em que Kishimoto autorizou a Oni Shots a publicar na revista Akamaru Jump. Apesar dos bons resultados nas pesquisas com os eleitores depois do lançamento, Kishimoto pensou: a história tá uma bagunça, a arte tá horrível, e que Kishimoto estava focado em outra obra, uma obra chamada Akarakuri. Akarakuri. Ele estava cansado, pois mudaram a história. Ele ficou insatisfeito, pois mudaram a história desse Akarakuri, desse mangá. E assim o levou a focar mais em sua obra, Naruto, em criar sua obra, focar nessa obra que ele já estava em mente há muito tempo atrás. E Kishimoto, ao olhar aquela obra, ele se baseou em outros shonens, como Dragon Ball. Apesar de tentar ao máximo trazer uma personalidade única aos seus personagens. E ele, olhando para essa história, ele quis trazer um pouco da cultura chinesa, o zodíaco chinês, em que está representado pelos jutsus de Manso. E outra coisa muito interessante, que a inserção dos vilões foi tida não como um contexto de batalha, de luta em si, impróprio, mas sim em questão de valores. A luta estaria baseada em valores, uma contrapartida dos valores dos nossos protagonistas. Não para uma batalha em si, mas sim uma batalha de conceitos morais. Claro que envolvida com batalha, né? Mas o principal foi a batalha mental. Deu para entender. E ele falou em uma entrevista que ele realmente não pensou como os vilões iam ser em batalhas corporais. Não foi a ideia principal dele. Então esse foi o nosso top 2. Deu para trazer algumas ideias e o porquê eu botei esse anime. E para mim esse mangá, esse anime, trouxe a inserção, foi minha inserção no mundo dos animes e mangás. Foi o ponto de partida. Antes eu assistia mais desenhos, animes. Eu sou novo ainda, né? Tenho 20 anos. Então, quando essa história apareceu em eu acho que foi em 2012. Pra mim, foi nessa época, em 2012, por aí. E eu comecei a acompanhar. Antes eu assistia desenho, né? Porque em 2012 eu tinha 12 anos, né? Pelo amor de Deus. E eu também não tinha muito acesso a outras coisas, me foge um pouco a mente. Mas eu já sabia mais ou menos a diferença de desenho, cartoon para anime e mangá. E eu sempre fui muito ativo para procurar sempre desenhos, animes, tudo. A gente quando criança, né? E quem não assistia TV Globinho, que passava Dragon Ball, tudo. Mas minha mãe não deixava eu assistir Dragon Ball, então para mim o primeiro anime, mangá foi Naruto. E eu me identifico muito na figura de Naruto, o personagem principal. Não como uma besteira de correr atrás de Sasuke, não sei o que, é um amor platônico.
Mas a figura dele, a figura moral, do ponto que ele partiu ao ponto que ele chegou. Claro que, né, que é um mangá, que o protagonista sempre vai chegar ao ponto que ele quer, que tem vários pontos, mas os valores morais que ele trouxe na obra, que Kishimoto trouxe na obra, para mim foi de grande valia e que me formou, e que tenho certeza que formou muito de vocês que estão aí do outro lado dessa tela. Então, esse foi o nosso top 2. Claro que Naruto não poderia ficar de fora dessa lista. E o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. E agora, no primeiríssimo lugar, temos uma obra que eu comecei a acompanhar recentemente. Tem um ano que eu comecei a acompanhar. Eu acho que tem um ano, ou 8 meses. Porém, apresenta uma carga emocional muito forte, que é Shingeki no Kyojin. Foi uma das obras que mais me tocou. Foi a obra que mais me tocou até agora. Não tem Promised Neverland, não tem Naruto. Não tem a carga emocional que esse anime e mangá tem. E se vocês tiverem outra indicação desse mesmo estilo, bota aí. Para mim mistura dois estilos, que para mim são muito bons, que é o drama e que é a ação. E não fica um negócio chato, que demora. Por isso para mim tem que ter muito movimento, tem que ter muita ação, tem que ter muito desenvolvimento capacitivo, intelectual. Deu para entender, né? Mas para mim essa com certeza é o top 1, pois não foca em apenas um personagem. Mesmo tendo Eren como personagem principal, o foco não é isso. O foco muitas vezes muda de mãos, e isso que é o legal. Então, explicando mais ou menos o que acontece na história. Há uma décadas atrás, nesse anime, nesse mangá, apareceu humanoides e quase exterminou a humanidade. Porém, alguns conseguiram sobreviver e viver atrás de muralhas. Muralhas, muitas vezes, o dobro, o triplo. Eu não sei necessariamente qual é o tamanho do muro, mas é muito maior do que os titãs humanoides normais. E esses humanoides tinham a aventura de comer humanos. Basicamente isso, só o prazer de comer humanos. E que durante 107 anos, a humanidade dentro dessas muralhas presenciou várias tentativas frustradas dos humanoides normais a tentarem entrar dentro da muralha. Porém, um certo dia, o nosso protagonista, Eren, e sua irmã, Mikasa, sua irmã, foram testemunhas de uma aparição de um titã colossal. Não só ele, mas também outro titã encoraçado, conseguiu fazer uma abertura em um desses muros, e assim fazendo com que os titãs normais entrassem e fizessem toda uma bagunça. Nesse momento, nosso protagonista e sua dita irmã viram sua mãe ser esmagada. Ser esmagada não, ser estilhaçada e ser comida bem diante dos seus olhos. Nesse momento já começa essa obra maravilhosa e que não tem como não ficar de fora do nosso top 1, desse nosso top 3. Se vocês também acham, deixa aí nos comentários, já deixa a sua curtida se você está acompanhando até aqui e se inscreva no canal. Como um bom youtuber eu tô sendo, né? Fazendo nossa... E assim, após esse momento de perca da mãe, da perca da sua vida normal, Eren jurou vingança a todos os titãs. Aí desenrola a história. Agora, saindo um pouco do conceito da obra, vamos entender qual foi a inspiração de Isayama, o idealizador dessa maravilhosa obra. Com 19 anos, Isayama já tinha uma ideia do que seria a sua obra, uma história maravilhosa na sua mente, e que era de humanos encurralados, e que ofereceu a Shonen Jump, como sempre, é uma gigante do Japão, a obra. Porém, não foi aceita e proporam mudanças na obra para que ela entrasse um pouco nos padrões que estavam tendo outras obras de grande sucesso. Porém, Isayama não aceitou, graças a Deus, né? Pois o que seria dessa maravilhosa obra se tivessem mudado alguma coisinha, algum contexto? Pois essa obra é pensada da cabeça aos pés. Se você tirar uma pequena história daquela obra, você perde o fio da meada da obra toda. Inicialmente, Isayama, nosso sensei, pensou em história trágica, que terminasse de forma trágica, em que todos os personagens morriam. Porém, a obra fez tanto sucesso que Isayama pensou 2 vezes nessa ideia de matar todos os personagens, pois ia fazer um impacto muito forte nos seus fãs. E aí, o que você acha? Imagine Eren, Mikasa, Armin, tudo morrendo. Deixa aí nos comentários o que você acha que se a história ia ficar melhor ou se ia estragar completamente a história. Pra mim, tanto faz se todos os personagens morressem ou se terminasse contando que a história tivesse pé e cabeça como tá tendo até agora. Pra mim tá perfeito. E a ideia original de Isayama veio de um mangá chamado, deixa eu ler aqui, eu vou dar uma pescadinha aqui porque também, né,
Minha pronúncia já não é perfeita, ainda tentando lembrar de cabeça, meus amigos. E ainda com meu sotaque nordestino, aí vai ficar um negócio maravilhoso, né? O mangá se chama Jigoku Sensei Noob. Jigoku Sensei Noob. Que pronúncia lixa. Que mostra tipo uma Mona Lisa canibal que come pessoas. E também vem de uma história pessoal do nosso Isayama, que teve um encontro com um cliente em um cybercafé, em que esse cliente o agarrou pelo pescoço, que assim martelou na cabeça do nosso sensei essa ideia de fazer esse mangá maravilhoso. E que ele quis trazer essa ideia que o ser humano é o animal mais perigoso. E que pior ainda, além de ser perigoso, além sem comunicação, traz um medo muito maior. E assim ele teve a ideia de criar os Titãs. E aí, gostou dessa história em que Isayama imergiu de verdade com seu anime, mangá, essa história maravilhosa? Se vocês também gostaram dessa lista maravilhosa, deixe o seu like, se inscreva no canal, nos acompanhe lá na rede social, lá no nosso Instagram, @md_nerd, e deixa aí nos comentários o que você achou dessa lista. E você sabia dessas histórias que fez com que os nossos senseis, os nossos produtores, os nossos idealizadores desses animes e mangás maravilhosos tiveram para criá-los? Então, esse foi o nosso vídeo. Valeu pela sua atenção. Se inscreva aí e nos vemos na próxima. Valeu, falou, fui, tchau, fui.